Um abraço para você que chegou até aqui o meu canal. Eu sou Sérgio Botarelli, jornalista, locutor esportivo e apresentador. Estou aqui hoje para falar sobre os dois primeiros jogos da Copa do Brasil que aconteceram nesta quarta-feira. Flamengo e Atlético Paranaense, Atlético Goianiense e Corinthians. Vou começar com o confronto do Rio de Janeiro. Lá no Maracanã, o Flamengo empatou em 0-0 com o Atlético Paranaense. O favoritismo que tinha, acho que se inverteu um pouco. Era o confronto, na minha opinião, mais equilibrado dessas quartas de final. Dos 4 jogos, esse era o que menos dava para fazer previsão, apesar do jogo em Goiânia ter enganado a gente, já vou falar daqui a pouquinho. Flamengo jogando a favor da sua torcida no Maracanã, com o apoio da galera. Esse piado aqui é a minha calopsita. Ela sempre participa quando eu estou falando alguma coisa. Quer ver? Portanto, o Flamengo, então, com o apoio da torcida, não conseguiu levar para Curitiba o resultado positivo, né? Esperava-se do Flamengo uma vitória para poder levar para o campo do Atlético Paranaense alguma vantagem. Apesar de ter martelado o tempo inteiro, ter criado chances de gol, Pedro teve uma grande chance no primeiro tempo, o Gabigol também teve uma grande chance, mas o Bento, goleiro do Atlético Paranaense, estava bem inspirado na noite desta quarta-feira, conseguiu segurar ali o ímpeto do Flamengo e levar para o time do Felipão o jogo para 0-0 lá para a Arena da Baixada. E que acontece o que agora? O campo do Atlético Paranaense é um campo de grama artificial, o Flamengo não está acostumado a jogar lá, o Atlético já tem mais costume e agora a pressão da torcida se inverteu, né? Se a pressão nesta quarta-feira era da torcida do Flamengo, agora o Flamengo vai sentir a pressão da torcida do Furacão lá na Arena da Baixada. Eu achava, até comentei com alguns amigos antes da partida, que o favoritismo estava leve para o Flamengo, uns 55-45 se formos falar de porcentagem. Agora acho que isso se inverteu. O Atlético Paranaense agora tem 55 contra 45 do Flamengo por jogar dentro de casa. Mas é um confronto totalmente aberto. O Filipão tem feito um bom trabalho no Atlético Paranaense. Como muitos aí acreditavam, o Filipão ainda não morreu por futebol. O Filipão ainda está vivo por futebol e tem feito um trabalho exemplar no comando do Furacão. Dorival ainda também está iniciando o seu trabalho, tem menos tempo no cargo ainda do que o Filipão, está acertando aí do time, já deu para ver alguma melhora, até em postura do time do Flamengo, em condição tática dentro de campo, já melhorou bastante seu futebol, mas ainda deve um pouco. O Flamengo vai ter o desfalque aí do Davi Luiz, que foi expulso no finalzinho do jogo nesta quarta-feira, mas vai para a Arena da Baixada para tentar uma vitória a todo custo para não levar o jogo para os pênaltis. Vamos ver o que vai acontecer, ainda tem muito tempo até lá para poder os dois times se prepararem, muita água vai passar embaixo dessa ponte até o confronto na Arena da Baixada no Paraná. Agora vamos para Goiânia, mas antes de ir para Goiânia, um recadinho para você. Eu quero falar da JHF Soluções Tecnológicas, para você que tem uma empresa e está precisando de telefonia, saia das grandes empresas que só te dão dor de cabeça, venha para a JHF, é a melhor telefonia e melhor empresa de telefonia do Brasil, a JHF Telecom. E não é só isso não, tem câmeras de segurança, tem toda a parte de software de segurança também para deixar você longe desses vírus espalhados pela internet, e também para você que quer alocar equipamentos de informática, quer montar toda a rede de computadores da sua empresa. Tudo isso a JHF tem através desse site aqui, ó. Você vai saber todas as novidades e serviços que a JHF tem para te oferecer, tá bom? Entre em jhftelecom.com.br para saber mais, tá bom? Agora sim, vamos para falar sobre Atlético Goianiense 2, Corinthians 0. Resultado que pelo menos a mim surpreendeu. Apesar do Dragão jogar em casa com o apoio da sua torcida, estádio acanhado, 12 mil pessoas empurrando o Atlético Goianiense à frente, eu esperava que o Corinthians trouxesse para a Neoquímica Arena, até pela qualidade da sua equipe, que é bem superior à do Atlético, pelo menos um empate, né? Ou até uma vitória para jogar pelo empate dentro de casa. Não foi isso que aconteceu. No vídeo anterior eu até falei que aquela vitória contra o Atlético Mineiro, que foi uma baita de uma vitória, poderia empurrar o Timão, dar moral para o jogo da Copa do Brasil, mas o que a gente viu em campo lá na Arena do Dragão foi um Corinthians muito sem graça, muito sem sal, muitos problemas de armação. O Vitor Pereira, falando aí já taticamente sobre o time do Vitor Pereira, que vai ganhar um destaque aqui nesse comentário, fez ali um triângulo no meio de campo, porém com 3 volantes, o Corinthians sofre com jogadores de armação, tem 2 no seu elenco, um é o Renato Augusto, que ainda está em transição, está começando a treinar com bola,
depois de sentir fortes dores ali na panturrilha, foi tratado pelo departamento médico, não deve retornar ainda no próximo jogo contra o Botafogo. E o outro é o Juliano, que tem feito partidas muito abaixo do esperado. O Juliano não está numa boa fase, portanto foi preterido aí pelo Maicon. O Maicon foi o responsável pela armação do time. O Corinthians jogou com 3 jogadores de meio de campo, Cantilho com a saída de bola, com aqueles lançamentos, ele que vinha buscar a bola mais atrás, o Duqueiroz ajudando a marcação, porém tendo um pouquinho mais de liberdade, e o Maicon, que era o cara da armação do Corinthians. Não funcionou, não atuou bem, não conseguiu nenhuma bola enfiada. O Corinthians sofreu com a marcação forte do Atlético depois de ter feito o primeiro gol. Jogou com 2 homens abertos, de um lado o Roger Guedes, do outro lado o William. Os dois não fizeram boas partidas. O William talvez tenha feito uma das piores partidas com a camisa do Corinthians. E centralizado o Yuri Alberto, que nada pôde fazer, até tentou, criou uma oportunidade no segundo tempo, poderia ter batido para o gol, tentou passar a bola e acabou errando. Não criou grandes chances, mas também zero culpa dele. O que eu faria se eu fosse o Vitor Pereira? Já já eu vou falar dos gols, tá bom? Em detalhe. Eu teria no intervalo tirado o Cantilho, que não fazia uma boa partida, recuado do Queiroz na função do Cantilho para fazer ali o primeiro volante, centralizado o William para jogar ao lado do Maicon. O William não pode jogar sozinho no setor onde ele joga, porque ele sempre sofre marcação e sempre tem um homem ali na cobertura. Eles sabem do perigo que é o William na jogada individual, então ele sempre está muito bem marcado. Ele jogando ao lado do Maicon, ele ou puxaria a marcação e daria mais liberdade ao Maicon, ou bagunçaria o meio de campo do Atlético Goianiense, que não saberia o que fazer ali com o Maicon e o William atuando os dois centralizados na armação do time. E teria colocado no lugar do Cantilho o Mosquito, e aí colocado ele do lado direito onde estava jogando o William. O Mosquito é o único jogador do Corinthians ponteiro que dá profundidade, que leva a bola para a linha de fundo. Como de um lado você já tinha o Roger Guedes, que puxa para dentro para bater de perna direita, do outro lado você poderia ter o Gustavo Mosquito, que é o cara que leva a bola para a linha de fundo, ou mesmo trabalha numa triangulação ali com o Fagner, e quem ficasse ali do lado direito na armação, provavelmente nessa escalação, o William. Eu faria isso. O que o Vitor Pereira fez? Ele tirou um meio-campista, o Duqueiroz, e colocou o Juliano para melhorar a armação. Até aí tudo ok, mas aí ele preferiu colocar o Watson em campo no lugar do Roger Guedes. Essa é a alteração que eu não teria feito. Possivelmente ele fez isso porque o Roger Guedes falhou na cobertura do primeiro gol, o gol do Jorginho. Eu já vou falar na prancheta tática com vocês daqui a pouco, mas o Watson pouco faz a mais em relação a isso do que o Roger Guedes. Nenhum dos dois ponteiros tem a características de voltar para marcar tão bem quanto fazia, por exemplo, o Gustavo Mantuan, que foi uma grande perda por o empréstimo junto ao Zenit. Então as alterações do Vitor Pereira, na minha opinião, não foram legais, ele não trocou bem o time, não adiantou nada. No segundo tempo o Corinthians continuou com déficit de armação, não criou grandes jogadas. O William, mesmo centralizado ali com o Watson aberto por um lado, também não funcionou. Ele tentou fazer um quarteto de meio de campo, depois ele colocou o Fausto Vera, que fez uma estreia bem apagada, mas também não dá para cobrar dele, não fez nenhum treino com a equipe, foi para campo sem ter feito nenhum treino, mas ele ficou jogando ali ao lado de Maicon e o William no meio de campo, até com a saída do Cantilho, ele saiu para entrar o Fausto Vera. Não adiantou muito as alterações do Vitor Pereira, e aí no final ainda sofreu com um gol do Léo Pereira, numa felicidade, num chute de fora da área. Eu vou trazer a prancheta aqui para a gente falar sobre o primeiro gol do Atlético Goianiense. Vamos lá buscar a prancheta. Olha só, essa aqui é a minha prancheta tática, ela vai fazer parte aqui das nossas análises a partir de hoje. Acostumem-se, eu sempre vou trazer aqui para mostrar para vocês o que eu vi taticamente dentro de campo nos jogos que eu fizer análise, tá bom? Nesse caso aqui, ó, você tá falando, Botarelli, mas tem um monte de jogador jogado. Eu vou explicar para vocês o que é isso, tá bom? Essa aqui é a turma que fez parte do gol do Jorginho, o primeiro gol do Atlético Goianiense. O que aconteceu nesse gol? Primeira falha, foram 3 falhas de marcação do Corinthians nesse lance. A bola estava aqui no pé do Marlon Freitas, que é um dos principais jogadores desse Atlético Goianiense, ao lado do autor do gol, desse gol aqui, que é o Jorginho. Ele lançou a bola aqui, ó, por trás, nas costas do Roger Guedes, e ela ficou de frente, com o Dudu de frente com o Lucas Piton. O que aconteceu? Primeira falha de marcação. Roger Guedes veio trotando. Se você perceber no vídeo, você vai ver. Roger Guedes não acompanha na marcação. Aqui o esquema do Vitor Pereira é o seguinte: quando o time adversário tem a bola, o atacante ponteiro pela esquerda tem que acompanhar o lateral direito.
ele não acompanhou. Aqui o Lucas Piton deveria apenas fazer a cobertura enquanto o Roger Guedes estivesse na marcação do Dudu. Para o caso do Dudu levar para a linha de fundo, você tem ali um cara na cobertura, que seria, nesse caso, o Lucas Piton. Ele teve que sair aqui da posição onde ele estava de dentro da área para dar o combate no Dudu. Só que não deu tempo, porque o Dudu foi esperto e achou aqui o Jorginho entrando dentro da área. Aí aqui foi a segunda falha de marcação do Corinthians, que foi cometido por esse cara aqui, ó, que aqui está representado pelo número 8, mas era o 24, o Cantilho. Ele não acompanha a ultrapassagem do Jorginho. Você vê no vídeo, se você puder ver depois, que ele ainda dá um pique antes do Jorginho chegar na bola, mas não foi suficiente para travar aqui o jogador do Atlético. A bola chega no Jorginho aqui na entrada da área e ele chega batendo. E aí vem a terceira e talvez a principal falha de marcação do Corinthians nesse gol, a do Raul Gustavo. Porque que acontece? O Raul Gustavo está aqui dentro da área. Atrás dele só tem o Ricardinho, centroavante, e o Gil. Mas o Gil está colado no Ricardinho. A marcação do Gil aqui estava perfeita. E não tinha mais ninguém dentro da área. Não havia nenhuma necessidade do Raul Gustavo ficar esperando o cruzamento do Dudu fechado aqui entre o Cássio e ele. Então o que ele deveria fazer? Quando ele viu o passe do Dudu pro Jorginho aqui na entrada da área, dava tempo dele ter feito isso aqui, ó. Ter cortado a linha de passe. A função do Raul Gustavo aqui era ter chegado antes do Jorginho nessa bola, ou ter feito o corte, ou pelo menos ter atrapalhado a finalização do meio-campista do Atlético Goianiense. Não foi o que aconteceu. Ele ficou aqui parado, esperando a batida, até virou para se proteger. O Jorginho bateu, ela ainda bateu no Raul Gustavo e enganou o goleiro Cássio, não deu nenhuma chance para o goleiro do Corinthians. Então foram 3 falhas de marcação. Ela começou aqui no Roger Guedes, se estendeu aqui no Cantilho, que não acompanhou a passagem do Jorginho, e culminou com a batida do Jorginho e a não antecipação do Raul Gustavo. Saiu o gol do Atlético Goianiense nesse lance. O segundo gol do Atlético Goianiense foi numa felicidade no chute do Léo Pereira em contra-ataque, não foi travado pelo Rafael Ramos, que àquela altura já havia entrado no lugar do Fagner, mas nesse lance, além do mérito na batida do Léo, o Cássio estava um pouquinho adiantado, né? O Cássio, quando você vê quando a bola passa da linha do gol, ela já está a meia altura. Ela encobriu o Cássio e caiu a meia altura dentro do gol. Se o Cássio estivesse melhor posicionado nesse lance, talvez ele teria conseguido dar um tapa na bola e jogado para a linha de fundo. Mas aí a vaca já tinha ido para o brejo, o Corinthians já estava a caminho da derrota para o Atlético Goianiense nesse jogo de ida das quartas de final. O jogo de volta é apenas no dia 17 de agosto. Até lá vai acontecer muita coisa, como eu já disse aqui na análise do jogo do Flamengo. Terão 3 jogos do Campeonato Brasileiro, um deles o clássico contra o Palmeiras e os 2 jogos da Libertadores, quartas de final contra o Flamengo. O Corinthians pode chegar em 2 situações nesse jogo contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. Ou ele vai chegar disputando a liderança do Campeonato Brasileiro e classificado para a semifinal da Libertadores, portanto livre, leve e solto para jogar contra o Dragão aqui em casa, mesmo com uma derrota, uma desclassificação, não vai abalar a equipe, porque ela já vai estar na semifinal da Libertadores e disputando nas cabeças no Campeonato Brasileiro, ou o contrário, talvez não disputando a liderança do campeonato, talvez mais abaixo na tabela, ou mesmo disputando a liderança, porém já eliminado pelo Flamengo, jogando pela Libertadores da América, ou seja, já eliminado do Campeonato Sul-Americano e tendo aí a Copa do Brasil como a esperança da temporada. E aí pressão total para cima do time do Vitor Pereira, vai ter que conseguir a classificação. Uma derrota vai ser bastante dolorosa, talvez seja aí o começo do fim da temporada de Vitor Pereira aí, para o Corinthians, né? Vai restar, claro, o Campeonato Brasileiro, mas aí a gente vai ver em que altura estará o Corinthians na tabela aí, em relação ao Palmeiras, que é o líder do campeonato. A ver, muita coisa para acontecer. No sábado tem o jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão. O Vitor Pereira deve mesclar o time e poupar alguns atletas para jogar na terça-feira na Neoquímica Arena mais uma vez contra o Flamengo no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer. Deu uma complicada aí para o Corinthians, também para o Flamengo, num grau talvez menor do que para o Corinthians, mas os 2 favoritos para os confrontos já deram uma saída atrás aí contra Furacão e Dragão na Copa do Brasil. Se você gostou dessa análise, deixe o seu curtir, dá uma curtida aí no vídeo, isso é importante para o YouTube levar para mais pessoas.
Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novas análises e também novos cortes do podcast que eu faço, que eu apresento lá na SK TV do F6K Brasil, tá bom? Comenta aqui, eu quero saber também a sua opinião, o que você achou da derrota do Corinthians e também do empate do Flamengo com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Deixa aqui a sua opinião. A gente se vê por aí. Abraço, tchau!